Damares, especificamente sobre o voto do ministro Cristiano Zanin, ele entrou na questão do exaurimento do crime, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, aquela velha reflexão a gente vem falando, né? Quem acredita que houve golpe de Estado diz que basta tentativa, porque se tivesse havido o golpe, não haveria punição, porque os criminosos teriam se apoderado daqueles que poderiam aplicar a pena, mandariam no judiciário, no executivo e por aí vai. Então, quem vai punir? Você se tornou dono do Estado. Então, basta a tentativa. E aí, essa discussão vai longe e vai continuar indo longe. Na avaliação do ministro Luiz Fux, não houve o exaurimento, não houve a consumação do crime. Cristiano Zanin citou Klaus Roxin, falando que a tentativa e a consumação, para determinados crimes, isso se confunde. Né? Então, mas também foi o único que eu ouvi, pelo menos, são muitas e muitas horas, né? Que eu vi trazendo uma literatura, além do ministro Luiz Fux, para discutir esse ponto em específico. Até mesmo quando a gente fala quem trouxe literatura, quem trouxe doutrina, a gente não viu muito isso nos demais votos. Alexandre de Moraes ontem ainda pediu uma parte, no meio do voto de Carmen Lúcia, e veio um discurso. De fato, veio um discurso. Né? Então, assim, queria sua análise sobre essa camada. Quais possíveis razões? Né? Primeiro, nós estamos falando de uma lei muito nova. Por que essa lei é nova? É uma lei que tem 4 anos de aprovação, ainda no governo Bolsonaro. Porque essas investidas contra as democracias constitucionais, isso não é prerrogativa só do Brasil, isso acontece no mundo todo, na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos, em Israel, elas são um fenômeno novo, porque elas não se manifestam com uma ruptura muito evidente. Então, essa lei dos atos antidemocráticos, ainda que numa perspectiva penal constitucional, eu tenho minhas reservas, porque eu acho os tipos penais muito amplos, muito abertos, mas é uma tentativa de fornecer ao Estado e ao Judiciário elementos para tentar travar uma investida autoritária. O que o ministro Fux entendeu? Ele entendeu que, primeiro, o crime de organização criminosa, ele exige habitualidade, estabilidade, intenção permanente, mas pensem aqui comigo, como que vai se admitir que uma tentativa de golpe se perpetue habitualmente no tempo? Né? Então, nós chamamos isso de silogismo ou até de tautologia. Por quê? À luz desses tipos penais específicos, a habitualidade, aquelas requisitos tradicionais de uma organização criminosa, pela tipificação do crime, não incide. Então, não há de se esperar que um grupo esteja 1 ano, 2, 3, planejando um golpe. Outra atenuante que o ministro Fux aplicou, a arma, né, utilização, emprego de violência, exige o disparo da arma. Na magnitude do que se estava programando, não é de se esperar que alguém seja morto, porque quem eram as vítimas? Né? O presidente, o vice-presidente, o presidente do TSE. Então, são crimes muito recentes, eu acho que até o direito tem essa dificuldade de enquadrar, por isso que eu acho importante nós não analisarmos esse julgamento com maniqueísmos, quem está certo, quem está errado. É uma tentativa de dar uma resposta para a realidade que nós temos hoje. Outro dado interessante, né? O ministro Luiz Fux entendeu que não é possível a tentativa de golpe quando se está no poder. E aí nós temos até uma expressão que eu considero uma armadilha discursiva, né, para entender que não é possível que os governantes no poder tentem dar um golpe porque eles estão no poder, aí seria um autogolpe. Mas a expressão autogolpe, ela traz em si uma armadilha, porque quando você adota medidas para se manter no poder, afastando quem foi legitimamente eleito, é também uma tentativa de golpe, né? Nós podemos falar até em golpe preventivo. Então, vejam vocês, são 2 formas de ver a mesma coisa.
coisa. E no direito constitucional, e o ministro Fux ele deixou isso bem claro no voto dele, ao destacar que até março de 2025, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendia que competia às instâncias ordinárias julgarem autoridades que não detinham mais a prerrogativa de foro. Então, em direito constitucional, no nosso Supremo Tribunal Federal, as maiorias formadas são muito instáveis, né? Então, hoje, a maioria da primeira turma entendeu nesse sentido. O voto divergente do ministro Fux abre a possibilidade de embargos para a turma ou embargos infringentes para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o que superaria pelo menos uma das preliminares que o ministro Luiz Fux arguiu, mas são seres humanos que estão cumprindo uma função institucional, sujeitos a erros e acertos como todos nós. Não creio que seja uma missão fácil para nenhum daqueles que estão lá. Ligou porque ele Tá aqui? não tá vendo aqui não, é? Não, você não.